Olá, este é o programa Panorama das Comissões. E nesta edição nós vamos entrevistar o presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado, o senador Rodrigo Cunha. Obrigado, senador, pela presença. Tiago, eu agradeço a oportunidade de estar aqui fazendo aquilo que é minha missão e que deve ser de todos os parlamentares, que é prestar conta de sua atuação. Exatamente. Nós vamos fazer então um balanço e também falar sobre as perspectivas para 2022 no âmbito da Comissão de Ciência e Tecnologia. Pesquisando, nós vimos que, apesar da pandemia, a Comissão de Ciência e Tecnologia, sob a sua presidência, não deixou de trabalhar no ano de 2021. Vários temas aí tiveram em destaque e eu gostaria de começar com a questão do 5G, né? É uma tecnologia nova, uma tecnologia de telefonia celular com várias outras aplicações e a Comissão de Ciência e Tecnologia tratou desse tema. Exatamente, Tiago. É importante relembrar que durante a pandemia o início da pandemia, as comissões não funcionaram. Foi uma determinação da mesa diretora corretamente, porque todos os focos deveriam ser centrados num único objetivo, que era diminuir os impactos econômicos e também relacionados à saúde. Então, todo o Congresso Nacional, principalmente o Senado, deu um grande exemplo de atuação, de inovação, e a gente já entra no tema da tecnologia, através da tecnologia, para sair na frente, inclusive sendo pioneiro no mundo, ao realizar sessões com votações no Congresso, no Senado, e o Senado foi o primeiro, de maneira remota. Então, isso é a tecnologia que fez com que durante o período da pandemia, se tivesse, inclusive, uma grande quantidade de projetos aprovados, inclusive todos com foco principal em diminuir os impactos da pandemia. E, nesse sentido, a Comissão de Ciência e Tecnologia ficou parada até o meio do ano e os projetos ficaram sendo acumulados. Consequentemente, o momento permite com que a gente já se reúna presencialmente. As comissões retornaram a trabalhar ainda em 2021 e agora nós estamos a pleno vapor, fazendo com que os assuntos de interesse nacional sejam debatidos, os projetos não andem a toque de caixa e sim sejam aprimorados dentro da comissão, a comissão temática de extrema importância, a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e também de Comunicação. Inclusive várias rádios comunitárias aguardando a sua liberação, sua autorização para funcionar. E assim nós fizemos durante o ano de 2021 e será também agora em 2022, com foco principal naquilo que está gerando uma grande expectativa para o setor produtivo, para o setor de saúde, para o setor educacional, para o setor do agro, que é a tecnologia 5G. Então, foram feitos vários debates, várias audiências públicas com esse foco de fazer com que o 5G, chegando ao Brasil, ele realmente seja dos brasileiros, não fique restrito àqueles que mais têm condições, nem a determinada localidade do país, e sim em todas as regiões. Exatamente. Foram 19 reuniões feitas pela Comissão de Ciência e Tecnologia, várias audiências públicas sobre esse tema do 5G, e uma coisa que no Brasil inteiro as pessoas perguntam, as escolas públicas em que seus alunos durante a pandemia tiveram dificuldade até de estudar, porque não tem computador, senador, não tem acesso à internet, com o 5G existe essa perspectiva de, pelo menos nas escolas, elas serem atendidas? Com certeza, durante o período da pandemia, essa desigualdade social foi acentuada. Então, a gente percebeu que aquelas pessoas que tinham condições de ter o seu filho numa escola privada, elas conseguiram, durante a pandemia, ter um ensino remoto. E na sua casa, ela tinha um aparelho celular, teria um notebook com acesso à internet, para que o seu filho tivesse acesso à aula. Agora, sinceramente, dizer que na iniciativa pública, no poder público, isso também era uma realidade, pelo menos onde nós caminhamos, não é assim. A gente sabe que as pessoas não têm acesso à internet, às vezes tem um aparelho celular em casa, sim, mas é o aparelho da mãe e do pai, e na casa tem 2, 3 filhos que teriam aula ao mesmo tempo. O ensino não estava preparado para isso, os professores não foram capacitados para isso, não foram dados também equipamentos para realizar essas aulas remotas, então nós perdemos, sim, um bom tempo. E espera-se agora que com a chegada do 5G, inclusive essa foi uma das contrapartidas postas no leilão do 5G, e o leilão tem que ter esse foco, sim, não apenas de arrecadar recursos para o governo federal, mas também para diminuir essa desigualdade
social e regional. Então, uma das contrapartidas é necessariamente também levar a internet para todas as escolas públicas do Brasil. Então, isso vai ser acompanhado de perto pela nossa comissão. Nós estamos aqui dentro do Poder Legislativo, que tem como sua principal atribuição fiscalizar. E vamos fiscalizar, sim, a instalação da internet nas escolas, conforme foi comprometido no firmamento da assinatura do leilão do 5G. Senador, em 2021, já passando para outro assunto, finalmente entrou em vigor por completo a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. A Comissão de Ciência e Tecnologia também lida com isso porque é natural a questão dos computadores, da rede mundial de computadores. E houve também, no início de 2021, um vazamento de dados grande, praticamente a população brasileira inteira teve seus dados extraídos de bases de dados ilegalmente, né? A Comissão de Ciência e Tecnologia também, em 2021, promoveu um debate sobre o vazamento das informações do Ministério da Saúde relacionadas à pandemia, né? Então, quer dizer, há também essa preocupação, né, de proteger realmente essa situação que é parte da vida de cada cidadão brasileiro também, que são seus dados, que estão aí seus dados pessoais. Exatamente, Tiago. As pessoas, aos poucos, vão tendo a consciência de que os seus dados, eles são extremamente cobiçados. O produto hoje mais comercializado, mais cobiçado e mais caro do mundo são os dados. Quando alguém tem os dados, ela consegue oferecer produtos personalizados, ela consegue lhe conhecer, lhe passar informações para que lhe convença a comprar seus produtos e por aí vai. Além de praticar golpes, né? Então temos aqui várias situações de golpes. Particularmente, eu realizei uma audiência pública com um foco específico, que foi o vazamento de dados do INSS. Isso não foi nem 2021, foi 2020 ainda, porque eu tenho conhecimento de várias pessoas, vários idosos, que sabem que foram aposentados, não é porque receberam uma carta do INSS, uma ligação do INSS, ou porque foram lá e confirmaram, mas porque o banco liga para a casa dele, antes dele saber que foi aposentado, que sua aposentadoria deu certo, para dizer que ele tem um crédito, que ele pode tirar um crédito consignado, que ele pode ter um empréstimo. Ou seja, como é que um banco tem acesso antes do próprio cidadão? Então, isso foi demonstrado, foi confirmado pelo presidente à época do INSS, esse vazamento de dados. Tivemos também vazamento da saúde e a Comissão de Ciência e Tecnologia realizou, no ano de 2021, uma audiência com esse foco, para que a gente possa ir fechando esses espaços e também buscar consequência para quem dá origem a esses vazamentos e responsabilidade. Então, hoje nós temos uma Lei Geral de Proteção de Dados moderna. Nós criamos aqui no Congresso Nacional, e eu fui relator da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, justamente para buscar dar uma segurança jurídica e, com isso, também até permitir com que investimentos estrangeiros cheguem aqui, porque hoje o mundo ele é digital. Há todo um bloqueio quando não se há uma segurança nacional relacionada aos dados, à proteção do cidadão, à proteção do consumidor. Então, nós estamos atentos, seja através da linha do consumidor, seja através da linha da tecnologia, para que essa situação seja tratada com seriedade e, principalmente, para passar para as pessoas a importância que tem dela proteger seus dados. Há até, senador, um ramo do direito em crescimento no Brasil e no mundo, mas aqui no Brasil bastante grande por conta dessas fraudes e tudo o direito digital, né? E aí eu passo para um outro ponto que a Comissão de Ciência e Tecnologia também não fechou os olhos. A questão da moeda digital, criptomoedas. Os senhores realizaram uma audiência pública até com representantes do Banco Central do Brasil que já estão estudando a possibilidade de criação da moeda digital brasileira, né? Que a partir de 2024 talvez já pudesse estar em funcionamento. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa novidade aí, que muita gente já está também com interesse. Exatamente. Muitos países já estão numa fase em que sua moeda nacional ela é digital e o Brasil também há estudos para isso. E o Banco Central já estava divulgando que logo, logo nós teríamos uma moeda digital. Então, é parte dessa comissão, e fizemos isso em 2021, trazer esse assunto para um conhecimento maior dos parlamentares e da população em geral. Então, realizamos uma audiência pública aqui com esse foco para saber em que pé está andando e, de fato, há uma expectativa de que nos próximos anos nós tenhamos uma moeda digital. A moeda digital, ela dá mais celeridade, ela dá uma rastreabilidade, ou seja, você consegue acompanhar por onde essa moeda passou e, com isso, diminuir a corrupção, diminuir
a evasão de divisas e permite também com que o próprio Brasil consiga negociar mais rápido com outros países de maneira eletrônica. Então, isso é uma realidade em vários países e o Brasil ainda está atrasado, mas o Banco Central já está numa fase bem avançada. Nós realizamos uma audiência pública aqui, trouxemos representantes do Banco Central, representantes da Federação Brasileira dos Bancos, a FEBRABAN, e demais especialistas para manter o mesmo alinhamento de informações e, com isso, contribuir também através do Legislativo. Além disso, é bom dissociar um pouco, nós já temos hoje um meio de pagamento que no ano de 2021 se tornou corriqueiro, que é o Pix. O Pix é uma forma de pagamento digital, imediato, com custo baixíssimo ou sem custo para a grande maioria das pessoas e que já está no camelô e que já está no ambulante, que está nas grandes transações pela sua velocidade e pelo seu custo. Então, tudo isso é o avanço tecnológico e nós não podemos ficar parados no passado, devemos sempre pensar à frente. Assuntos correlatos, mas que não é a mesma coisa, são os investimentos através de criptomoedas, que aí é um mundo à parte, é uma relação completamente diferenciada, que há também projetos em tramitação aqui na casa, nos quais eu também estou atuando fortemente sobre eles, para que a gente busque fazer com que o Brasil não ingesse a possibilidade de trazer e de realizar investimentos. Tendo em vista que hoje milhões de brasileiros já investem em criptomoedas, mas que isso é realizado em outros países de maneira virtual. Senador, tecnologia a gente não pode deixar também de dissociá-la da vida cotidiana dos brasileiros, né? Então, a gasolina, em 2021, teve um aumento grande que depois gerou até impactos, até em preços de algumas mercadorias, mas alguns brasileiros até deixaram de utilizar o seu carro. E temos também já há muito tempo no país um debate sobre essa substituição dessa matriz de carros movidos a combustíveis fósseis pelo carro elétrico. Na verdade, estão décadas já, eles já estão desenvolvidos, mas tem dificuldade de entrar aqui no país. De cada 100 carros vendidos, 99 são a combustão, ainda hoje. Então, eu gostaria que o senhor falasse, porque a Comissão de Ciência e Tecnologia trabalhou esse tema também, trabalhou com firmeza, para encontrar caminhos de ampliar essa presença dos carros elétricos no Brasil. Exatamente, Tiago. Muito importante trazer esse assunto. Eu sou um senador jovem, sou aqui um dos mais novos e tenho sim como missão também de alertar que a gente precisa refletir a médio e a longo prazo. Não adianta apenas ficar olhando pelo retrovisor. Então, se nós estamos hoje com o combustível batendo às alturas, com mais de R$ 7,00, se tornando inviável, se tornando de fato um artigo de luxo, um artigo para poucos, nós devemos pensar que estamos falando de algo que é finito, um combustível fóssil. E quando o resto do mundo já está em outra fase, está na fase de discussão sobre os carros elétricos. Então, não é que o combustível não possa diminuir o valor. Temos que dedicar todos os esforços para fazer com que o combustível, de fato, ele baixe o seu valor. Mas essa vai ser uma briga constante, será uma briga de todos os anos. E, do outro lado, se a gente não caminha com aquilo que os outros países já tratam como prioridade absoluta, se você falou que aqui cada 100 carros, 99 são a combustão, em outros países, em 2025, não vai nem se poder fabricar mais carros que não sejam elétricos. Hoje já tem vários países em que tem uma rota em que só passa carro elétrico, que você não pode passar com carro a combustão. Isso é bom para o meio ambiente, isso é bom também para a economia e é bom também para o cidadão. Então, o Brasil não pode ficar atrasado. Então, por isso, nós trouxemos esse assunto em 2021 para realizar uma audiência pública sobre um tema específico, mais específico do que os carros elétricos. Os carros elétricos ultracompactos, que é uma realidade também em vários países. O seu custo é menor, e esse é um dos grandes problemas hoje quando você fala em carro elétrico, porque se torna realmente um carro para poucos. E o carro ultracompacto pode ser a forma de chegada desses automóveis aqui, inclusive com a produção nacional, que a tecnologia já permite isso. Carros sendo desenvolvidos aqui. Então, várias startups trabalham nesse sentido, várias pequenas fábricas estão espalhadas pelo Brasil, mas que esbarram da legislação da década de 70. A legislação do carro elétrico hoje se baseia no quadriciclo, se baseia no bugre. Ou seja, são automóveis completamente diferentes. Então, nós precisamos legislar sobre esse assunto. Estamos agora diante de uma reforma tributária. Então, por que não estimular, sim, a produção de carros elétricos aqui e o Brasil
ser realmente uma referência, ou pelo menos não ficar tão atrasado como está hoje nesse tema de enorme importância para o nosso país. Até dispositivos infralegais, como do Conselho Nacional de Trânsito, às vezes até proíbem a circulação de veículos elétricos em rodovias, né? Tinha um problema desse que foi levantado em uma das audiências públicas, né? Então, é preciso realmente abrir o espaço para essa possibilidade, né, de carros elétricos e, sobretudo, com a tributação, que também os donos de carros elétricos hoje reclamam muito, né, do preço elevado que eles tiveram de pagar. Exato, e deveria ter, na verdade, um estímulo para comprar um carro elétrico. Além disso, quando eu falo do carro ultracompacto, a expectativa é que, de fato, ele substitua aos poucos, chega um momento que vai substituir a moto. No Brasil inteiro, há uma grande legião de mototaxistas, né? Então, essas pessoas, elas têm um risco diário de acidentes, e esses acidentes, eles trazem prejuízos cada vez maiores às pessoas. Então, quando você tem um automóvel ultra compacto, como é no restante do mundo, você consegue transportar com mais segurança, com maior comodidade uma mulher. A mulher que vai andar de saia, de moto, como é que ela anda? Lá no interior ela anda de lado. Anda de lado, com as duas pernas do lado, e o equilíbrio, como é que fica nisso. E no carro ultra compacto, ele permite com que você transporte essas pessoas com segurança. É conhecido também em algumas cidades como tuk-tuk, né? Mas só que esse tuk-tuk que anda aqui no Brasil, ele é a combustão ainda, e no restante do mundo ele é elétrico. Bom, vamos ver então como é que fica no ano de 2022 esse avanço dos carros ou dos veículos elétricos. Tem também as bicicletas, né? Tem uma ampla possibilidade de utilização dessa tecnologia. Se me permite pegar esse gancho das bicicletas, e até aqui em Brasília, eu acho que foi um grande exemplo disso, mas o Brasil inteiro, a gente viveu um momento aqui em que andávamos, tinha à disposição patinete, bicicletas, e que de uma hora para outra sumiu do Brasil. E o que foi isso? Foram as legislações que foram surgindo. Em algumas cidades permitiam andar na calçada, outras não permitiam. Outras tinham que ter o capacete, outras falavam que tinha até tirar a habilitação para andar. Então, essa insegurança jurídica fez com que os investidores pulassem fora. Então, aos poucos, volta um, aí não sabe se permanece no mercado. Há uma insegurança enorme, porque, inclusive, há regras diferentes em um único país, né? Então, situações que precisam, sim, ter um panorama padrão para que se traga também investimentos. Ok, senador. Agora vamos passar para já um dos últimos pontos aqui da nossa entrevista. Os recursos para a ciência e tecnologia. Isso aqui no nosso país, sempre os especialistas dessa área dizem que há poucos recursos, quando eles existem acabam sendo contingenciados, é quando o governo deixa de fazer a execução, de disponibilizar, enfim, esses recursos para os projetos, para os programas. Em 2021 houve esse problema, em 2022 o Ministério, o governo federal disse que não haverá esse contingenciamento e inclusive no projeto de lei orçamentário destinou cerca de 8,5 bilhões de reais para essa área. Quais são as dificuldades, então, encontradas hoje no nosso país em relação a esses recursos aí para diversas áreas? Bem, Tiago, sinceramente, se não for agora, desse momento que nós estamos vivendo, em que ficou escancarado a importância da ciência para um país, devido à pandemia, os países que saíram mais rápido da pandemia são exatamente aqueles que mais investem em ciência e pesquisa, e o Brasil está muito atrás. Então, se não for nesse momento em que toda a sociedade acompanhou diariamente, dizendo que o correto é seguir a ciência, vamos esperar as pesquisas, conseguimos avançar de uma maneira inimaginável na velocidade de fabricação de uma vacina que salvou vidas, que salva vidas, que faz com que as pessoas voltem à sua normalidade. Se não for agora, não vai ser nunca mais. Então, é inaceitável num país gigantesco como o Brasil a gente perder talentos. A fuga de cérebros, né? Nós estamos aqui perdendo aqueles que são bons. Por quê? Porque falta dinheiro do CNPq para pagar suas bolsas que sejam atrativas, e lá fora eles encontram essa realidade, e quando vão para lá, não retornam. Por quê? Porque o mercado lá é muito mais favorável. Então, é nossa função, sim, abrir os olhos para a ciência e tecnologia do país, não permitir retrocessos. Infelizmente, a gente poderia estar lutando para ter avanços, mas, sinceramente, durante todo esse período que eu já estou aqui no Senado, a luta constante era para não ter retrocessos, o que é inaceitável. Então,
País que tem uma visão de futuro, de desenvolvimento a longo prazo, tem que investir em pesquisa e ciência, não tem uma outra saída. É daí que irão surgir novos mercados, é daí que trará também para o Brasil um respeito internacional e fará com que as pessoas permaneçam aqui no nosso país, gerando desenvolvimento, gerando inovação, e a inovação, de fato, é o que pode trazer mais empregos e fazer com que o país cresça. Senador, o senhor é um parlamentar por Alagoas. No nosso programa aqui nós falamos como é importante a ciência e tecnologia para todos nós, para o senhor, para mim, para os nossos colegas, para os telespectadores. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco também para aquela população do campo. Alagoas, enfim, todos os estados têm uma população rural importante e que hoje sofre com um pouco da falta de tecnologia, de infraestrutura lá. Os senhores também trabalharam isso. Eu queria finalizar o nosso programa com essa característica aí de dar um espaço para também a população rural e a tecnologia. Bem, Tiago, acredito que a minha entrada aqui no Senado, ela também traz uma simbologia de alguém que é jovem e que tem que chegar aqui com ideias diferentes. Então, chegar aqui e falar para o Brasil inteiro que no meu estado, que tem 102 municípios, coloquei como sendo prioridade absoluta diminuir a desigualdade social, e para diminuir a desigualdade social a gente tem que inovar também. Então, assumir o compromisso nos 102 municípios em instalar pontos de internet Wi-Fi gratuito. Por quê? Porque eu tenho plena convicção, como cada um que está aqui me assistindo, que uma pessoa que tem acesso à internet, ela tem condições de crescer na vida muito maior do que uma pessoa que não tem acesso à internet. Pronto, para que isso já se justificaria. Então, nós levamos para comunidades quilombolas, comunidades indígenas, zona rural, povoados e distritos mais afastados, onde sequer o telefone celular funciona, internet. Então, isso hoje é possível ser feito no Brasil inteiro, através do satélite. Então, nós investimos para isso, destinamos recursos de emendas individuais e de bancada para que isso fosse uma realidade. Emendas da comissão também, já no ano de 2021, quando contamos o sucesso que estava sendo em Alagoas, vários parlamentares apresentaram emendas na nossa comissão, que foi aprovadas essas emendas ao orçamento para que no Brasil 200 milhões de reais sejam destinados para que mais pessoas tenham acesso à internet. Então, isso vai para o campo, isso vai para quem hoje não tem condições de pagar uma internet e também onde a tecnologia telefônica não chega. Então, é importantíssimo a gente entender que a internet, ela é hoje sim um item essencial. Não é apenas lazer, ela também é trabalho, ela também é acesso à informação e vai dar condições para que as pessoas cresçam em nível de igualdade com outros estados, com outras pessoas com condições financeiras melhores. Senador, em 2022, ano eleitoral, ano também de Copa do Mundo, a população brasileira gosta do esporte futebol. Qual vai ser o espaço que a ciência e tecnologia, a comissão, o Senado deve trabalhar? Que temas prioritários? Bem, é interessante, você falou de Copa do Mundo, falou de esportes, e de fato eu acho que falar hoje sobre tecnologia e falar de esportes tem tudo a ver, porque nós temos hoje o esportes. E esportes é um esporte digital que cresce no mundo inteiro, que nós temos várias equipes aqui no país que dão orgulho, que vão lá fora, voltam com medalhas. Temos aqui projetos sociais, inclusive, em Alagoas, no Rio de Janeiro, dentro das favelas, dentro das grotas das comunidades, formando jovens atletas, inclusive com a contrapartida de que eles aprendam a fazer sistemas, e há uma carência gigantesca. É interessante finalizar com isso, Tiago, porque se a gente fala em desemprego no país, eu vou falar de emprego. Nós temos hoje um levantamento feito pelo segmento de ciência e tecnologia, 400 mil empregos disponíveis, que as pessoas não ocupam. Por quê? Porque não têm a capacidade técnica, não foram treinadas na área de tecnologia. Então, por isso nós levamos Estação 4.0, uma parceria com a Secretaria Nacional da Juventude para capacitar jovens com o que há de mais modernos, com drone, com impressora 3D, para que eles possam atender a esse mercado que está esperando. E dessa forma, nesse ano de 2022, vamos trazer os cases de sucesso para serem multiplicados por todo o Brasil. Então, a Comissão de Ciência e Tecnologia estará completamente ativa, virtualmente, presencialmente, interagindo com aquilo que faz diferença e transforma a vida das pessoas. Senador, queria agradecer-lhe muito pela sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigado mesmo. O senhor fez um amplo panorama de tudo que a ciência e tecnologia pode contribuir para o Brasil, deixar o nosso espaço da TV Senado sempre aberto para os senhores, né? E desejar, então, que em 2022 várias iniciativas que tragam um bem comum para a população possam ser aprovadas aqui. Bem, Tiago, com muito prazer, falei aqui um pouco da nossa atuação da Comissão de Ciência e Tecnologia, para que eu não escute mais o que eu escuto às vezes nos corredores,
de que tecnologia não enche a barriga de ninguém. E não é bem assim. A tecnologia ela pode gerar emprego. E como pode gerar emprego? Talvez seja hoje um ramo que mais se deve investir, porque o retorno é garantido. Ok. Muito obrigado, senador. O nosso programa vai ficar por aqui. E você pode revê-lo na nossa página na internet, em senado.leg.br/TV ou também no nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.